Vídeo rápido e hoje você vai conhecer a melhor estratégia para investir nas ações do Banco do Brasil, seja com pouco ou com muito dinheiro, e nós não vamos fazer aquele vídeo raiz de análise fundamentalista, preço teto, dividendo, nada disso. Nós vamos focar na formação de tese e hoje você vai sair daqui decidido se vale a pena ou não investir nas ações do Bancão. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A gente já viu que o setor bancário, quando a gente olha para os fundamentos, ele talvez seja hoje o setor mais descontado de toda a bolsa de valores. Só em 2024, os bancões eles perderam 130 bilhões de reais em valor de mercado. É um número muito alto e com isso a gente começa também a ter algumas oportunidades. No caso do Banco do Brasil, ele chegou a ser cotado a R$ 30 e hoje já está na casa de R$ 23. É um desconto de mais de 20% da máxima histórica e essa é a menor cotação dos últimos 12 meses. O Banco do Brasil, apesar de pagar mais de 2 dígitos de dividendo, ele jamais esteve tão barato assim em mais de um ano, só que isso não é um caso específico só do Banco do Brasil. A gente tem um Bradesco que está na casa de R$ 10, um preço sobre valor patrimonial recorde de 0,6 e um dividend yield próximo também a 2 dígitos, e mesmo assim a gente vê o banco caminhando a passos largos para a casa dos R$ 9. O Itaú, uma situação muito parecida, estava cotado a R$ 33, mesmo com um lucro que não para de crescer, recorde atrás de recorde. Os dividendos também um recorde de desembolso para quem é sócio da empresa. E o Itaú hoje já é negociado a R$ 26, está caminhando também muito rápido para a gente ver ele na casa de 25, na casa de 24, caso tudo continue assim. A Itaúsa também segue. A gente acabou de ver ela próximo à casa de R$ 12, hoje ela já está cotada a R$ 8. Esse é o menor valor de todo o histórico recente dela. Isso que vocês estão vendo na tela é o último aporte que foi feito na empresa. A gente já está se aproveitando dessas quedas, e o Banrisul foi a última queda forte que a gente teve. Só nessa sexta-feira, o banco ele caiu mais de 5%, voltou para casa de R$ 9, e essa também é a menor cotação do banco de todo esse período, sem contar um desconto histórico, o menor valor de preço sobre o valor patrimonial de toda a história do banco. Ele está sendo negociado hoje a 0,38, ele nunca teve tão barato assim quando a gente olha para todo o passado do banco, e o mais próximo que a gente teve disso foi 0,39, lá na crise de 2015. Isso que vocês estão vendo na tela também é o último movimento do banco, também se aproveitando de toda essa queda. A gente começou muito forte o ano e já deu para perceber o tanto que eu gosto de bancos, o tanto que eu invisto no setor bancário, e com isso agora a gente vai responder juntos uma pergunta que foi deixada e ver qual é a melhor estratégia para investir nas ações do Banco do Brasil. Essa semana me perguntaram e deixaram o seguinte comentário: nas ações do Banco do Brasil, dá para aplicar a estratégia do DCA, que é a estratégia do custo médio de aquisição, algo muito parecido com isso que vocês estão vendo na tela, que é aquele aporte constante de valores programados nas datas também programadas, e não é em toda empresa, em toda ação que dá para aplicar isso. No longo prazo, o retorno ele acaba não sendo legal e a gente já vai começar falando exatamente do retorno. O Banco do Brasil ele retornou, ele gerou valor para quem é sócio e acionista no banco. Quando a gente pega na última década e compara o Banco do Brasil com os principais índices que a gente tem aqui, a gente vai olhar para o Ibovespa, vamos olhar para o CDI, vamos olhar para o IFIX, porque muita gente investe também em fundo imobiliário. E na última década, o Banco do Brasil retornou mais de 260%, o Ibovespa retornou 144%, o CDI, que sempre rende muito no Brasil, retornou 142% e o IFIX retornou 131%. Então o Banco do Brasil, quando a gente compara ele com todos esses índices, ele bate todos eles com uma ampla margem. Destaque aqui para o CDI, que tem renda fixa hoje pagando 15%, 16%, e ele sempre é muito forte no Brasil. O histórico do CDI aqui ele sempre foi muito alto, e vamos olhar agora para um horizonte maior, vamos sair de 10 para os últimos 20 anos, e nesse período o Banco do Brasil ele retornou quase 3.700% contra um retorno de 375%. Então ele retornou quase 10 vezes mais do que o Ibovespa, e aqui mostra a importância de se olhar para uma boa empresa, mas a importância também de olhar para o longo prazo e deixar o efeito composto trabalhar. Quem investiu R$ 1.000 na empresa tem hoje quase R$ 40 mil, sempre aplicando aquelas 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E logo de cara a gente vê que a resposta é sim, a estratégia de custo médio, onde o investidor investe de maneira recorrente em todos os momentos, seja um momento de alta ou um momento de baixa, ela cabe, ela faz sentido para o Banco do Brasil e não só para ele. No longo prazo o DCA ele costuma
costuma bater o mercado, e ainda mais agora que a gente está em outro recorde. O Ibovespa ele nunca teve tão descontado ou andando de lado por tanto tempo assim. É uma série com mais de 200 meses já de queda ou lateralização. É uma estratégia que cabe muito bem na empresa. Ela é uma empresa que sempre gerou muito valor para quem é sócio, e no longo prazo, aqui com base em números, a gente vê que faz sentido investir todo mês, mesmo que para isso o investidor compre nesses momentos de alta, mas ele também vai comprar em todos esses momentos de queda e vai se aproveitar de tudo que o Banco do Brasil tem para oferecer. Só que aqui vem a parte chata, então pega o café e o chá, porque agora a gente vai entrar em Charlie Munger, a gente vai falar de tese, como formular uma tese para a empresa, porque preço, cotação, preço sobre lucro, dividend yield, tudo isso é muito interessante, é muito bonito, mas de nada adianta traçar uma estratégia, imaginar fazer o DCA e o custo médio, se a tese futura da empresa ela não ajudar. Então a gente vai fazer junto isso, passo a passo, e eu tenho certeza que isso vai dar muito mais segurança para quem está em dúvida se vale a pena ou não investir no banco. O Banco do Brasil, ele é um dos melhores bancos do país, inclusive para se investir. Ele é o banco do agronegócio. A gente sabe que o agronegócio ele é uma commodity, é um dos motores da nossa economia, e o Banco do Brasil é quem mais fomenta isso. Da carteira total, que tem mais de 1 trilhão de reais, quase 400 bilhões de reais eles são destinados para o agro. E aqui uma pausa, um comentário, porque na minha opinião e como sócio também, esse número ele é bem maior. A carteira do banco ela é dividida em PJ, PF e agronegócio. A maior parcela dela está em pessoa jurídica, só que na minha cabeça ninguém tira que nessa parte de PJ não tem muita gente do agronegócio. Então, na minha opinião, a maior parte, aquilo que mais compõe a carteira do banco, é o nosso setor agro. O segundo ponto é que ele paga muitos dividendos, mas ele tem ciclos. Aqui é algo muito parecido também com o Banco Itaú. A gente já vai comentar disso, dessa questão cíclica do banco, mas tem muita gente que se engana que o Banco do Brasil ele paga de maneira recorrente esse dividend yield de 10%, porque se o setor agro é o principal cliente, ele é um setor com comportamento cíclico, e isso também acaba afetando dividendos. Afeta principalmente por conta da inadimplência. O segmento está em um momento difícil, e a inadimplência acima de 90 dias, aqui eles trazem aquela que é mais crítica, ela não para de crescer, ela praticamente triplicou no último ano, e isso acaba que afeta a remuneração. Então, um momento ele vai ter um dividend yield muito alto, e em um outro momento ele vai ter um dividend yield um pouco menor. O terceiro ponto é que ele é o primeiro CNPJ do Brasil. Isso daqui muita gente sabe. O Banco do Brasil ele tem 217 anos, ele é um velho senhor, e em 1808 foi criado o CNPJ 00001, e de lá para cá já são mais de 2 séculos. Eu sempre falo que isso não é para qualquer um. Ele é o bancão mais eficiente do país hoje, um índice de eficiência na casa de 25%, sempre lembrando que esse índice, quanto menor, melhor. Já são 8 anos consecutivos de queda, e ele nesse ciclo operacional, que começou ali mais ou menos em 2021, ele superou inclusive o Itaú, que sempre foi o banco mais eficiente que a gente tem, e hoje esse posto é do Banco do Brasil. Ele está barato, mas ele sempre foi um banco barato. Isso daqui é uma pegadinha que muita gente cai. A gente já vai comentar, eu vou dar a minha opinião também na questão do preço, mas cuidado com quem fala que o Banco do Brasil é a última oportunidade do mundo, porque ele não é. Ele está com desconto quando a gente olha para a média histórica, mas ele sempre carregou um PL muito baixo. O histórico de preço sobre lucro está na casa de 6 vezes, enquanto o PL do Itaú, por exemplo, está na casa de 12 vezes. Então os dois estão descontados. Se a gente olhar para a média histórica, o PL atual do Itaú é de 7 vezes o lucro. É um desconto muito forte se a gente olhar para a média histórica, da mesma maneira que o Banco do Brasil ele também está descontado. E só isso já daria para a gente ter uma noção e começar a formar ideia se vale a pena investir, se vale a pena confiar em uma empresa que está há tanto tempo no mercado. Mas vamos seguir aqui para ajudar um pouco mais nessa ideia. A história do Banco do Brasil, nessa imagem aqui que é muito bonita, ela se confunde com a própria história do Brasil. Foi fundado e criado por iniciativa de Dom João VI, que era príncipe regente, logo depois da chegada da família real portuguesa ao Brasil, e ele surgiu por conta da necessidade de transferência de capital do Império Português para o Brasil. Então olha quanto tempo isso já faz, e ele também já foi um emissor de moeda. A função que hoje é do Banco Central, ela era exercida pelo Banco do Brasil até 1988. E qual que é a conclusão que a gente pode tirar depois de tudo isso, e qual que é a tese que a gente pode formar também? Eu deixei um do lado do outro, porque aqui a gente tem Banco do Brasil e Itaú, que além de ser os melhores que a gente tem hoje, eu tenho grande parte da minha carteira investido nas duas empresas. Mas como sócio e olhando para a tese futura das empresas, mesmo com o Itaú
tendo maior parte de todo o meu investimento sendo a empresa mais antiga que eu tenho na minha carteira, com base na tese das empresas. Se alguém me fizesse a pergunta, em qual das duas eu investiria, só colocar aqui 50 anos, se eu tivesse que vender todo o meu portfólio e investir 7 dígitos em uma empresa, fechar o olho e só abrir daqui 50, 100 anos, aí querendo ou não, e até mesmo contra a vontade, mesmo o Itaú sendo o melhor e maior banco, mesmo ele sendo o mais rentável, mesmo ele sendo a marca mais valiosa de toda a América Latina, quando a gente olha para a tese que é a perspectiva futura, no mundo dinâmico que a gente vive hoje o Itaú, ele é tudo isso, só que esse posto ele já foi do Banco Bradesco, e a gente já viu quantos bancos eles não estão mais aqui, o HSBC não tá, o Unibanco não tá, foi comprado pelo próprio Itaú, a gente não sabe se o Bradesco vai estar daqui a algum tempo, mas o que a gente sabe é que o Banco do Brasil está há mais de 2 séculos e provavelmente, como tudo passa por ele, funcionalismo público, o agronegócio, muito consórcio, a tese do Banco do Brasil ela é a mais forte de todos os bancos do país. Então, se eu tivesse que vender o portfólio, fechar o olho, investir 7 dígitos em alguma dessas empresas, eu com certeza não investiria na melhor, eu investiria naquela que tem uma tese mais bem fundamentada e de olho fechado, o bancão dentre todos eles que eu escolheria sem dúvida nenhuma seria o Banco do Brasil. Então a gente viu o retorno histórico, viu que ele gera valor, viu que ele paga dividendo, viu que a estratégia do DCA, que é em inglês Dollar Cost Average, no abrasileirado custo médio ou custo médio de aquisição, ele serve, funciona e gera retorno para quem é sócio. A gente finalizou agora com a tese, é um banco muito forte, é um banco que já passou por muita coisa, está muito bem fundamentado e a chance dele estar aqui daqui 50, 100, 200 anos, ela é muito maior até mesmo de outros bancos que são melhor do que ele. Fora isso, e para a gente não sair daqui sem tocar no assunto preço, a estratégia do DCA é tão boa para ele porque muita gente se confunde quando olha para gráfico e cotação. O mercado hoje, ele enxerga o Banco do Brasil como o mais barato de todos. A própria gestão diz que o mercado erra ao precificar o Banco do Brasil. Na minha opinião, o mercado ele não erra. Quem erra é quem não conhece a história e toda a volatilidade que o banco tem. Ele está cotado hoje a R$ 23, um PL muito atrativo, está descontado quando a gente olha para a média histórica, mas o Banco do Brasil, e aqui olhando para resultado e para cotação, ele é um banco perene, mas ele não é constante. Isso são duas coisas diferentes. O que vocês estão vendo na tela é um gráfico de quedas do Bradesco que a gente vai usar aqui só a nível de comparação. O Bradesco que ninguém quer, que a grande maioria torce o nariz, ele quando ele tem momentos de dificuldade, ele cai 45%, ele cai 48%, chegou a cair 50% agora em 2024, essa imagem aqui é um pouco melhor. É queda de 40%, 58% e o máximo que ele teve foi uma apenas de 60%. Já quando a gente olha o histórico de queda do Banco do Brasil, é um cenário muito pior. Isso daqui mostra volatilidade. O Banco do Brasil, ele tem um comportamento muito volátil na bolsa. A nível de comparação, o Bradesco em queda máxima, ele está aqui, é uma queda de 47%. O Banco do Brasil, quando ele cai realmente, ele costuma cair 55%, 60% e ele já chegou a cair 70%. A variação dele é muito alta. Quando a gente compara com os pares de setor, quando a gente olha para o índice, o beta dele também é maior, é uma variação brusca e toda essa queda que a gente tem, que a grande maioria fala que é uma grande queda e que ele é uma grande oportunidade, nesse gráfico todo não representa nem 17%. Então a gente está bem aqui, muito distante de um cenário de crise de oportunidade clara. A gente pode falar que o Banco do Brasil ele está descontado, mas não pode falar que o Banco do Brasil está extremamente barato ou que ele está dado, que ele está de graça. E além disso, daqui a gente finaliza a tese do banco, dá para perceber que quem fica tentando acertar topo e fundo não vai se dar muito bem com o banco, porque ele caiu 17%, mas ele pode desabar mais 30%, 40%, e isso só corrobora com aquilo que a gente acabou de falar. O custo médio de aquisição, e é independente se a pessoa tem pouco ou muito capital, vamos falar de quem tem pouco, 300, 500 reais, todo mês para investir, ele se mostra aqui como uma excelente estratégia. O Banco do Brasil a 30, a pessoa comprou a 23, ele vai comprar, caso ela vá para casa de 18, 15 reais, ela vai continuar comprando até chegar em um próximo ciclo de alta e ele vai aproveitar e vai seguir comprando. O mais importante de tudo é que a gente viu toda essa história. Um banco de 200 anos já passou por muita coisa, é o primeiro CNPJ do país, gera muito retorno, gera muito valor, dá para aplicar custo médio, dá para comprar fundo também, dá para fazer de tudo na empresa, só não esperem perenidade, constância, tem que ter um pouco de estômago. Ele dos 4 grandes talvez seja aquele que a cotação mais oscila, mas para quem olha no longo prazo, que é geralmente quem faz esses aportes mensais sem olhar para a cotação, o Banco do Brasil é uma das melhores empresas de toda a Bolsa de Valores para fazer isso.
Para a gente finalizar, responder uma outra dúvida, só que agora sobre o mercado fracionário, deixar um comentário para a gente ajudar quem não conhece muito e agilizar também, porque muita gente faz vídeo dedicado para isso, mas eu não vou fazer não. Tempo é algo muito valioso e o de vocês também é. O mercado fracionário ele é simples e inclusive a estratégia de custo médio ela cabe muito bem para quem está começando e para quem tem pouco capital. Isso que vocês estão vendo na tela é uma compra que eu fiz na Itaúsa para arredondar a bonificação que ela deu agora e já dá para mostrar também como é o procedimento para comprar no mercado fracionário. Então tem lá o ticker da Itaúsa, ITSA4, e se jogar um valor de menos de um lote, então menos de 100 ações, dessa maneira no BTG, por exemplo, não vai dar para comprar. Tem que colocar o ticker ali em cima, igual vocês estão vendo, ITSA4 FSF, significa fracionário. Depois de fazer isso, consegue comprar 5 ações, 10 ações, 50 ações, depende da capacidade de cada um. Algo muito simples que ajuda, principalmente quem está começando. Se estiver começando, fica o comentário também, procura uma corretora sem taxa. Se não conseguir negociar taxa em uma grande corretora como, por exemplo, o BTG, que é muito boa, talvez a melhor, para quem não está nos primeiros passos, foque em corretora sem taxa para não corroer esse capital inicial que já é pequeno. Então, na frente do ticker da ação, coloca o F do fracionário, caso a plataforma que você use não atualize de maneira automática para operar no mercado fracionário e com pouco dinheiro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo longo, mas a gente não falou de dividend yield, não falou de remuneração, nada disso. E mesmo assim deu para ficar grudado, porque a gente falou de algo que, na minha opinião, é mais importante até mesmo do que fundamento de empresa. A gente falou da tese e viu que o Banco do Brasil está muito bem fundamentado e ele é uma boa empresa também para quem tem pouco ou muito capital. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios do Banco do Brasil, Itaú ou de qualquer um outro que a gente falou. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.